o Santos é o vice-líder. Você bebe um pouquinho na fonte das ideias dele, é um cara que você procura olhar o trabalho, é uma espécie de referência. Fala um pouquinho do Sampaoli, da sua relação com o trabalho dele. Bem, é um treinador que tem uma história muito vitoriosa e as equipes dele jogam de uma forma realmente diferente, né? Então, com certeza é uma referência, com certeza a gente busca estudar, já tem tempo aquilo que ele já fez, né, na vida esportiva dele, para entender um pouco a lógica dele. Então, vou ter uma oportunidade de enfrentar um profissional desse nível, uma equipe do nível do Santos. Vai ser uma experiência enriquecedora aí para a minha vida profissional, mas, mais uma vez, falando que eu tenho muita confiança no grupo de jogadores que eu tenho, muita confiança na equipe do Botafogo. Espero que a gente possa fazer uma grande partida no domingo, uma partida extremamente importante para a gente, pelo momento da gente na competição, pela sequência de jogos que a gente está enfrentando. Seria importantíssimo para a gente jogar muito bem e vencer o jogo. Minha última aqui, Barroca, olhando a questão de posse de bola de Santos e Botafogo, são posses muito parecidas. Em 10 jogos, o Botafogo só teve menos posse de bola que o Grêmio perdeu e que o Fluminense e o Botafogo ganhou. O Santos só teve menos posse de bola que o Fluminense. Aí, falando do seu trabalho agora, eu acho que no primeiro momento, observação minha, de quem vê futebol e tal, você meio que tentou implantar isso, valorizar a posse de bola, lutar por ela e tal. Imagino eu aí, essa é a pergunta, que nesse segundo momento você esteja procurando a letalidade, você transformar isso em gol. E nesse quesito o Botafogo está muito atrás, Barroca, tem só 8 gols. É isso que você está buscando agora? Transformar essa posse de bola em algo mais efetivo? Eu falei anteriormente que esse processo de preparação da gente na parada da Copa América, eu tinha dividido em um ciclo de 4 semanas, né? Essa terceira semana já se passou, que foi o jogo do Cruzeiro, e a gente fecha essa pausa da Copa América, eu ainda estou nela, no jogo contra o Santos, porque eu considerei 4 semanas abertas, mesmo tendo já um jogo contra o Cruzeiro no meio dela. E dessas 4 semanas eu enfatizei muito a questão da definição do jogo e tudo aquilo que envolve uma definição do jogo em 2 delas, em 50% desse processo de preparação. Eu gastei o meu tempo trabalhando preenchimento de área, trabalhando chute fora da área, trabalhando a lógica de infiltração, trabalhando bola parada ofensiva, tudo aquilo que nos aproxima de fazer gol. Pela característica da nossa equipe, muitas vezes a gente enfrenta equipes que se fecham muito bem também, e é sempre muito mais difícil você fazer gol em quem se fecha muito bem. A equipe do Cruzeiro, por exemplo, foi nossa última adversário. Os trabalhos do Mano, são equipes que se fecham muito bem, muito difícil fazer gol nas equipes do Mano. Mesmo a gente tendo um controle muito grande, não foi um jogo que a gente teve tantas oportunidades de gol. Então, talvez um dos quesitos que a gente precise crescer nesse momento seja conseguir criar as oportunidades, não tendo risco nesse tipo de situação, né? Porque em um determinado momento no jogo contra o Cruzeiro, a gente optou em não ter risco, porque a equipe do Cruzeiro, ela faz isso muito bem, ela se defende de uma forma que, se você atacar ela de qualquer jeito, você vai perder o jogo, porque ela é pronta para isso. Então, eu acho que o grande desafio da gente é, sim, crescer nesse terço final. Tenho trabalhado bastante, tenho me dedicado muito tempo aí dos meus treinamentos, das minhas correções, dos vídeos, dos feedbacks, das cobranças em cima dos jogadores, em cima de melhorar esse nosso número, que é evidente que não é satisfatório do padrão de qualidade que a gente exige aqui da equipe do Botafogo. Essa responsabilidade ela é minha e estou trabalhando muito duro aí para fazer a gente se desenvolver nesse sentido. Barroca, eu vi que você, ali durante os treinamentos, você estava cobrando bastante a marcação em cima na saída de bola, pressão, tanto do time reserva quanto do time titular, porque eu acho que você espera isso do Santos também. Como é que você está esperando esse confronto? Por que você exigiu tanto essa pressão ali na marcação e essa saída de bola rápida do time ali?
Eu, quando faço qualquer treinamento aberto, eu parto do princípio de dar condição de igualdade a todos. Então, tudo que eu treino com a equipe titular, eu treino com a reserva para que eles tenham o hábito coletivo que eu quero na minha equipe. Então, o jogador do segundo time, ou que está ali brigando pelo espaço, ele precisa ter o mesmo estímulo do titular, para que, se porventura ele entre no jogo, ele saiba que comportamento coletivo ter. Então, por isso que eu cobrei não só a pressão, mas tudo aquilo de padrão coletivo que eu cobro de uma equipe, eu cobro da outra igual, para poder, lá na hora do jogo, fazer a cobrança do jogador e ele ter tido o estímulo, mesmo que não tenha começado a partida como titular. Já perguntar diretamente, já decidiu João Paulo, Bochecha? Cícero ficou. João Paulo, Bochecha, o Bochecha acabou dando um belo passe ali para o gol do Luiz Fernando. O que está na sua cabeça aí, presidente? Não decidi, vou decidir amanhã. Barroca, boa tarde. Porra, agora chegou um cara importante aí, Flávio Tênis. Esse cara me deixa meio preocupado, meio nervoso, a presença dele. Não. O Botafogo vai fazer 4 partidas em 11 dias. Santos, os 2 jogos contra o Galo, Flamengo. E você falou na coletiva na semana passada que focou muito na questão física durante essa parada para a Copa América. O que a gente pode esperar fisicamente do Botafogo, que é uma equipe tão intensa? Minha expectativa é que a gente suporte bem essa maratona, como você falou, 4 jogos em 11 dias, 2 jogos eliminatórios, né, no meio desse processo, 3 jogos no Rio de Janeiro. Então, eu espero que a gente consiga se desenvolver bem nesse período. A gente está preparado, não tenho a menor dúvida que a gente está preparado. Eu posso garantir ao torcedor do Botafogo que eu costumo falar que eu desci a mamona neles nesse período. Arranquei o couro deles forte e eles estão preparados para esse período, sem dúvida alguma. Espero que a gente consiga os resultados que nos interessam, porque é um momento importante para a gente no ano. A gente está aí no início do segundo ciclo de Campeonato Brasileiro e uma fase eliminatória extremamente importante da Copa Sul-Americana. Então, a gente vai entrar num período agora que a gente não vai poder dar muito treino para quem está jogando. Quem está jogando vai ter que muito mais jogar e recuperar, jogar e recuperar, jogar e recuperar. E a gente espera tirar proveito dessa oportunidade que a gente teve aí de treinar durante esse período da Copa América. Só mais uma. Falando ainda meio que nessa parte da preparação, qual é a diferença de ter um jogo 11 horas da manhã? O que muda muito no pré-jogo? Muda claramente a questão de sono e alimentação, né? Sono e alimentação muda diretamente. Sobre a questão da intensidade do jogo, isso depende muito. Por exemplo, a gente jogou de manhã contra o Vasco num dia que choveu, inclusive. Então, acho que não influenciou tanto a questão da intensidade. Depende muito do tipo de jogo. Por exemplo, se é um jogo que você coloca vantagem muito cedo, o jogo fica com uma característica. É um jogo que você tem que buscar resultado, o jogo cai para uma outra característica. O que é fato no jogo de manhã é que, geralmente, vai ficando mais quente quando o jogador está mais cansado, né? Isso aí é fato, né? Vai chegando próximo de 12h30, 12h15, onde está um período mais quente, é onde o jogador está mais cansado. Então, mais um fato aí para a gente tentar dar a nossa vida para início de jogo, começar o jogo forte, trazer vantagem e tentar fazer um jogo em cima de vantagem. Com certeza é mais fácil do que ter que correr atrás de resultado nessa circunstância. Barroca, boa tarde. A gente viu o Diego Souza treinando ali, recuando ali no meio de campo. É a sua ideia para esse jogo? Trabalhar ele ali com Eric e Luiz Fernando pelas pontas, ele chegando como elemento surpresa? Eu tenho, desde a parada da Copa América, eu tenho treinado essa situação do Diego como meia. Eu utilizei um pouco contra o Cruzeiro, já tinha utilizado antes também contra o Grêmio. É um jogador que tem como origem o meio-campo.
tem condição de fazer isso. Posso jogar com 2 centroavantes, com ele por trás do centroavante principal, ele pode jogar também de centroavante. É um jogador que me dá essas alternativas sem eu precisar mexer, trocar, substituir. Então, tenho treinado isso sempre para, no momento que a gente entender que deva usar, que a gente possa usar isso em prol do Botafogo, porque é um jogador extremamente importante, é uma referência para a gente. E espero que a gente possa colocar em prática tudo aquilo que a gente treinou para vencer o Santos. Uma pergunta que acaba que tem que ser feita. Hoje o Botafogo confirmou o pagamento de 1 mês de salários e parte dos direitos de imagem. É mesmo? É. Opa! De maio. E isso, às vésperas de um jogo importante como esse, os jogadores não estavam nem dando entrevista, enfim, estava um clima meio já de chateação, óbvio. Isso antes de um jogo importante como esse faz realmente diferença ou você acha que não interfere? Eu separo isso aí claramente. A minha responsabilidade é o lado desportivo, né? É claro que todo mundo quer ter a sua situação financeira, familiar, tudo estável para poder estar inteiro no lado desportivo, mas eu volto a falar para todos que, quando tudo isso começou, os jogadores foram os primeiros a me procurar e pedir para que o lado desportivo fosse preservado e que eu fosse o elemento para cobrar excelência nisso. E volto a falar que a gente tem tido excelência no lado desportivo, dedicação, entrega, qualidade de treinamentos, dedicação nos jogos. Então, a nossa responsabilidade é o lado esportivo e aqui no Botafogo isso está completamente preservado. E eu estou bastante satisfeito com aquilo que os jogadores têm se dedicado, trabalhado. Espero que a gente consiga transferir isso aí para resultados, né, que é o que a torcida quer. Que a gente consiga os melhores resultados, que a gente respeite a camisa do Botafogo na sua plenitude, que a gente busque conquistas aí, porque é o nosso objetivo. Barroca, até aquele último jogo antes da parada para a Copa América, o Botafogo vinha de uma sequência de invencibilidade jogando aqui no Newton Santos, e aí na última partida, justamente contra o Grêmio, acabou perdendo essa invencibilidade contigo. De alguma forma, esse jogo serviu para você para conversar com os jogadores para essa próxima partida, essa volta ao Newton Santos agora no Campeonato Brasileiro? De alguma forma, você usou aquele jogo como exemplo para o jogo de domingo? Eu usei o jogo do Grêmio como exemplo para muitas coisas. Até porque a gente teve tempo para ruminar aquela derrota que foi dura para a gente, né? Tivemos um tempo longo para sentir na pele uma derrota dentro de casa, já que a gente vinha tão bem dentro de casa. O Botafogo tem números expressivos dentro de casa, se sente muito bem jogando dentro de casa e se sente muito bem jogando ao lado do seu torcedor. O torcedor do Botafogo aqui dentro apoia, joga junto, ajuda o time a vencer. E a nossa expectativa diante do Santos não é diferente. Que o nosso torcedor venha, ajude, que a gente jogue bem, que a gente consiga transferir aí o nosso sentimento de bem-estar aqui dentro da nossa casa em resultado. Fechado.